Deus querido, Pai Todo-Poderoso, amado, santo e maravilhoso, Senhor da glória. Bendito és Tu, que é bom, Senhor que é justo, Senhor que é fiel, Senhor que cuida de nós, Senhor que não nos abandona em momento nenhum das nossas vidas. Bendito, bendito, bendito é o Senhor. Deus Santo, poderoso e maravilhoso, estende as Tuas mãos para conosco. Perdoa-nos, Senhor, das nossas falhas, dos nossos erros. Perdoa-nos, ó Pai. Ajuda-nos a crescermos um pouco mais nesta tarde, na graça e no conhecimento do Senhor. Fala conosco. Esta é a minha oração. Recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração. Esta é a minha oração. Recebe o nosso louvor, recebe toda a honra e toda a glória que só o Senhor e unicamente o Senhor merece. Fala conosco. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos amados e irmãs queridas, eu não estou conseguindo colocar o Facebook ao vivo, né? Então, você pode nos acompanhar pelo aplicativo, pela internet, mas eu estou gravando aqui para o YouTube. E depois eu vou colocar no Facebook o nosso canal do YouTube, né? Mas infelizmente ao vivo já tentei aqui várias e várias vezes e não consegui, né? Vou tentar de novo, olha, porque muita gente nos acompanha pelo Facebook e eu quero que as pessoas possam ir. Infelizmente não consigo. Para ser sincero, está até difícil de entrar no Facebook, mas enfim, não vamos perder tempo aqui, né? O pessoal do Facebook migra para a internet ou para o aplicativo, que você vai poder acompanhar esta pregação e depois nós estaremos no YouTube também. E vou colocar esta pregação através do nosso canal do YouTube e no Facebook. Tá certo? Vamos abrir a Bíblia, porque o assunto aqui é importante, são coisas que você precisa saber, porque sabendo já é difícil, não sabendo então, como é que faz? Não é verdade? Abre sua Bíblia aí, meu irmão, minha irmã, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo de número 1. Aos Gálatas, capítulo 5, versículo de número 1. Está com a Bíblia aí? Leia comigo. Não pode ler? Ouça. Eu vou ler. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Gálatas 5:1 é a palavra de Cristo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão.
Irmãos amados e irmãs queridas, uma das coisas mais difíceis, derrubei aqui, é este papelzinho aqui que eu uso para poder acompanhar o que está escrito, né? Porque é difícil para mim. E uma das coisas mais difíceis da gente combater é aquilo que Paulo também teve dificuldade para combater lá no seu tempo. E ele achou que ele tinha vencido isso. Mas a gente observa que estas pessoas continuam dentro da igreja. Igreja, denominação. E como é tão raro a gente encontrar uma igreja séria, a gente encontra denominações, né? Denominação isso, denominação aquilo, denominação aquilo outro, e vai por aí fora. E esta classe, esta casta de pessoas causa transtorno. São aquelas pessoas que impõem pela sua falta de entendimento das coisas bíblicas, elas impõem aos outros, e isto é pior ainda, quando isto está nas mãos de líderes ou de pessoas que têm ascendência sobre a liderança, porque as pessoas impõem esse tipo de coisa que eu vou dizer aqui, e chega até a dar a impressão de que isso é o verdadeiro cristianismo. Por exemplo, eu quero que você entenda e você tome cuidado. Tanto é que o título, né, que eu ia colocar no Facebook, mas infelizmente não deu, mas vou colocar no YouTube, é cuidado. Cuidado, porque tem gente por aí retirando você desta liberdade que Cristo nos deu. Cristo nos libertou. Então tem gente pedindo assim, por exemplo, confirmação. Ah, você foi batizado, mas precisa confirmar o batismo. Cristo nunca pediu confirmação de batismo. Olha, você tem que ser membro de uma igreja. Você tem que ser membro de uma igreja, porque senão você não é salvo. Tem gente que aprendeu isso, né? Pessoas idosas que acham que isso é verdade. Mas isso não tem este tipo de ensinamento na Bíblia, que a pessoa precisa ser membro de uma determinada denominação para que ela seja salva. Não. Eu tenho que ser membro da igreja que tem Cristo como cabeça. Não tem que ser membro de uma denominação. Isso não é bíblico. Isso não está escrito na Bíblia. Isso não é ensinamento. Além de não estar escrito, não é ensinamento. Porque existem coisas escritas na Bíblia que também não são ensinamento. Então, além de não estar escrito que a pessoa precisa ser membro de uma igreja para ser salvo, também não é ensinamento. Tem gente ensinando por aí que você precisa seguir a lei. E aí começam a colocar situações na sua vida. Tem gente ensinando por aí, e antes de você se unir a uma denominação,
Você tem que saber, eu sempre digo isso, né? O que esta denominação acredita? O que esta denominação prega? Ensina? Qual é a regra de fé desta denominação? Antes de você se vincular, né? Porque, veja bem, você se vinculou à denominação A. Amanhã, você, por motivos quaisquer, ou que para você são muito fortes, você diz, olha, eu não quero mais ficar aqui. Eu quero ir para uma outra igreja. E você precisa me dar esta tal dessa carta de transferência, carta de recomendação. Isso é coisa da cabeça humana. Onde é que está escrito na Bíblia que eu tenho que chegar numa igreja e ser indicado por outra? Isso é coisa dos homens que querem dominar os homens, querem impor regras, querem colocar em você um jugo de servidão do qual Cristo te libertou. Onde é que está escrito? Olha, o sujeito está na denominação A e ele vai para a denominação B. Mas para ir para B, ele tem que levar uma carta do pastor da denominação A. Onde é que tem isso na Bíblia? O sujeito que se converte na denominação A ou B, ele não tem carta nenhuma. Pensem um pouco comigo. São coisas dos homens, e tem gente que impõe isso, e a pessoa muitas vezes fica angustiada, agoniada. Agora veja bem, se você está numa denominação que precisa de carta para entrar, e você vai para uma outra que só te recebe com carta, você vai ter problema. Eu não tenho carta nenhuma, não dou carta para ninguém. Olha, a pessoa vai para onde ela quiser. Não sou eu que prendo. Cristo não prende ninguém. Nós somos salvos é pela fé, não é pela carta do fulano, do beltrano. E não conservamos a salvação pelas obras, não. Como muitos querem ensinar por aí. Muitos querem ensinar, além disso que eu estou falando, que tem gente aí me ouvindo aí, eu tenho certeza. E pessoas que vão me ouvir depois, dizendo, oh, lá na minha denominação é assim. Então você vê que são problemas que existem, criados pelos homens para ter o controle dos outros homens. Não tem essas denominações aí, já diminuíram muito. Porque as pessoas estão abrindo o olho, né? Que ficam aí cobrando o dízimo da pessoa. Né? Olha, tal dia tem que trazer o dízimo aí. Quem vai trazer dízimo? As pessoas estão acordando. Tem aqueles que se acham sacerdotes, mas foram ordenados por homens e querem usar uma roupa, um vestuário que distingua ele dos outros. Eu estava ontem à noite, era tarde, e eu estava aqui estudando e de repente começou a me doer as vistas, os olhos, porque esses óculos, tanto de longe quanto de perto, estão fracos, tal. As lentes estão fracas, e eu saí um pouquinho daqui e fiquei andando pela casa. Eu falei, eu vou ligar um pouquinho a televisão, porque aí é mais longe, e eu uso óculos de longe, que esse daqui
é o óculos para leitura, né? E aí eu pus lá num determinado canal e tinha um sujeito lá vestido com um roupão meio cor, sei lá que cor que era aquilo, mas, né, aparentando, ou queria dar a impressão de que era saco de sacaria, né? Então, o que isso muda? O sujeito está vestido daquele jeito, muda o quê? No que ele vai falar, na verdade que ele vai levar. Bom, essa igreja não tem verdade nenhuma a partir do líder dela, né? Os seguidores também, infelizmente. E as pessoas levantam panos, pedaços de panos, e olha, daqui a pouco você coloca aí o seu currículo aí pertinho da televisão, porque eu vou orar, mas existe isso na Bíblia? Orar. Quando a pessoa vai orar, o objeto da oração tem que estar perto da pessoa. E a oração à distância, então, serve para quê? Não existe, então. Então eu não posso orar aqui para uma pessoa que está lá em Belém do Pará. Não posso. Eu tenho que ir para lá ou trazer a pessoa aqui. Você vê que são coisas que vão sendo ensinadas e as pessoas vão recebendo isso, né? Igrejas é para generalizar, né? Edifícios feitos nos padrões do Templo de Jerusalém. Aliás, tem um aí que parece-me que entrou com um processo no judiciário para que fosse proibido o termo ser dirigindo a este templo, sinagoga de Satanás. O judiciário não permite que se use esse termo quando você está falando daquele edifício. Mas eu gostaria de... Isso é impossível, mas eu gostaria de conversar com esse magistrado e perguntar: magistrado, eu não posso dizer que aquilo é uma sinagoga de Satanás, mas ele pode dizer que aquele é o templo de Salomão? Ele pode mentir então para as pessoas, porque o templo de Salomão será construído lá em Israel, não é na cidade de São Paulo. O templo é da lei, é do sacrifício. Nós estamos na graça. Então as pessoas constroem essas coisas com altares esculpidos, com rituais complicados. Agora, por exemplo, nós estamos aqui, eu estava lendo, agora há pouco, um pouquinho antes de começar a programação, eu estava lendo, e eu quero levar você a entender as coisas, né? Que o Papa está entrando no retiro da Quaresma. Mas a Quaresma não existe na Bíblia. Existe Quaresma na Bíblia? Existe quarta-feira de cinzas na Bíblia? E as pessoas aceitam como se isso fosse verdade. São jejuns, são festa. Olha, sexta-feira santa não pode comer carne, mas só pode comer peixe. Ué, e peixe não tem carne? Não, pastor. Bom, pastor, o senhor parece que, né? É que não pode carne com sangue. Ué, mas o peixe não tem sangue? Tem o quê? Plasma? O que ele tem? É sangue que o peixe tem. São coisas absurdas, ridículas, estapafúrdias. Quando não pegam a roupa sacerdotal, ou parte da roupa sacerdotal do judaísmo, e começa a querer trazer para o cristianismo.
E as pessoas acham bonito, como é importante, olha. Aí fica uma coisa ridícula. Fica uma coisa hilária. São estas pessoas que continuam por aí. Olha, tem que guardar o sábado, senão não é salvo, porque Deus... Mas Deus falou isso para quem? Que tem que guardar o sábado, para quem que Deus falou? Falou para a igreja, o Senhor existia a igreja. Não, Deus falou para os judeus, e Jesus mesmo disse, olha, eu sou o Senhor do sábado, o sábado está abaixo de mim. Não falou? Jesus mesmo falou assim, eu sou o seu descanso. Você está cansado? Venha para mim. Eu sou o seu descanso. A palavra sábado quer dizer descanso. E as pessoas aderem a essas bobagens, essas mentiras. E Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele escreve exatamente para clarear a mente das pessoas. Mas é que hoje, poucas pessoas, né? Agora há pouco, eu não sei nem se a pessoa está ouvindo. Eu respondi, a pessoa insistiu, falei, leia tal coisa. Ah, mas eu quero que você fale. Quer dizer, a pessoa não quer ler, não quer ter o trabalho de ler. Mas quer me dar o trabalho de falar, de escrever. Muito mais fácil a pessoa abrir a Bíblia e ler. Olha, se você... tem aí os adventistas do sétimo dia. Se você não guardar o sábado, babau, não vai para o céu. E as pessoas aderem. Quantas vezes eu encontro, mas pastor, mas está na Bíblia que é para guardar o sábado. Sim, está na Bíblia, claro. Mas está também na Bíblia, olha, que o homossexualismo cabia pena de morte. Está na Bíblia. Então, nós precisamos entender a Bíblia. Entender, não ter medo de entender. E está cheio de gente aí querendo colocar na nossa cabeça que nós temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, e que tem que ir lá para a igreja, e que as pessoas têm que ir lá limpar a igreja. Olha, passamos o final de semana aqui trabalhando, reformando, construindo a casa de Deus. Então, quando eu ouço essas coisas, eu falo, meu Deus do céu, essas pessoas não leem a Bíblia. Porque diz que Deus não habita em casa feita por mãos humanas, e o sujeito chama aquilo de casa de Deus. Ou eu estou ficando doido, né, pirado, ou as pessoas realmente não leem a Bíblia. Mas não tem os 10 mandamentos? Tem os 10 mandamentos. E dos 10, Jesus repete 9. Já falei isso semana retrasada. Dos 10, Jesus repete 9. O único que ele não fala é do sábado. E essa questão do sábado é uma questão tão bobinha, sabe? E a gente fica tão preocupado com isso, porque tem gente seguindo isso como se fosse ponto de salvação. O sábado, preste atenção, o sábado, vamos resolver esse negócio de sábado na sua cabeça? Quando alguém vier falar bobagem para você, você vai responder. Os gentios nunca foram obrigados a guardar o sábado. A lei do descanso do sétimo dia foi dada para a nação judaica.
É só você ler lá Êxodo 31:13. Por que entrou esse negócio do sábado para o gentil? Porque os prosélitos, viu, irmão? Prosélito era o gentil que se convertia ao judaísmo. Então ele era obrigado a guardar o sábado também e a se circuncidar. Então, amados irmãos, queridas irmãs, nós não podemos ficar na mão dessa gente. Essa gente que começa a impor coisas que a Bíblia não impõe, começa a impor situações que Jesus já nos libertou delas. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes. Vocês vão ouvir, sei lá, todo dia surge uma nova igreja, né? Todo dia aparece uma nova igreja, um novo ministério, o sujeito resolve que ele vai abrir, não vou fazer a obra de Deus. E ele abre lá e começa a falar, estou com a Bíblia aqui, e começa a impor situações. Permanecei, pois, firmes, diz Paulo, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Ora, Cristo, quando nós fomos para Ele, Ele nos libertou. Por que nós vamos voltar a seguir esse caminhão de bobagem aí? E também, ainda me referindo ao sábado, né? Só para encerrar esse assunto do sábado, porque tem sempre, numa pregação, a gente fala de muitas coisas, né? E o sábado é um assunto que ainda ferve na cabeça das pessoas. O judeu que não guardava o sábado, ele era condenado à morte também. É só você ler lá, Êxodo 35:2. Quem é que vai executar essa sentença hoje? Posso saber? É você? Cristo, meu irmão, minha irmã, e não a lei. Ele é a regra para a vida do crente. Né? Quando você ouve o sujeito dizendo lá que vai orar por um currículo, olha, você coloca aí o seu copo d'água em cima do rádio, isso aí, olha gente, isso é o absurdo do absurdo, porque nós devemos andar como Jesus andou, não como essa gente inventa aí, né? Você sabe como é que surgiu essa história de orar através de um copo de água? Essa história começou no ano que eu nasci. Através do... Eu já falei aqui no rádio, mas acho que não ficou gravado, né? Agora nós estamos gravando. Isso surgiu através de um sujeito chamado Alziro Zarur. E depois, na época, ele já era da Legião, ele era o dono, o presidente da Legião da Boa Vontade. Aliás, Legião da Boa Vontade, né? Não sabe para que lado vai ficar, não sabe se é cristão, se é espírita, eles não decidiram ainda. Então, se você ajuda a Legião da Boa Vontade, eu quero dizer para você que você está ajudando algo que não sabe que lado que vai cair, né? Eles têm um templo lá em Brasília em formato de pirâmide. Hoje é o Paiva Neto, que tem até um canal de televisão aí. Então foi o Alziro Zarur, o fundador dessa tal de Legião da Boa Vontade, que põe lá um rosto de alguém que eles dizem que é Jesus.
Jesus branquinho que nem eu, assim? Jesus de narizinho fininho que nem europeu? De cabelo cacheadinho? Esse é o Jesus da Idade Média. Não é o Jesus lá da Palestina, que andava de sandália no sol, que não tinha onde dormir, onde colocar a cabeça. Mas é esse que nós temos que seguir. Então, quando alguém mandar você colocar aí um copo de água perto do aparelho receptor, como eles dizem, isso é tão antigo, gente. Aparelho receptor, nem o Zebétio mais falava. Você não faça isso. Não coloque copo d'água coisa nenhuma. Olha, coloca a roupa. Isso é espiritismo, isso não é cristianismo. Porque Jesus nunca fez, nunca orientou ninguém a fazer, nenhum apóstolo fez isso e nem orientou ninguém a fazer. Porque Cristo é um padrão mais alto do que a lei. Quem segue Cristo está num padrão elevado, mais alto do que a lei, porque Cristo foi o único homem que cumpriu toda a lei. Mateus capítulo 5, versículos 17 ao 48. Por que a gente deve levar uma vida santa? Por quê? Vou fazer essa pergunta aqui. Não é para você ligar, nem mandar resposta no WhatsApp, não. Responde aí para você. Por que o cristão tem que lutar por levar uma vida santa? Por quê? O que você acha? Pensa aí um pouquinho, responde para você. A resposta correta, não sei se você deu a resposta correta, mas nós devemos lutar, batalhar, né, insistir, recomeçar, tudo por uma vida santa, é por amor a Cristo. Porque nós amamos a Cristo, e Cristo é santo. E nós temos em nós o Espírito Santo que nos ajuda a viver uma vida santa. Não deixe que essas pessoas comecem a inventar moda, não. Não siga. Não tenha medo de dizer não vou. Não, mas você tem que ir para conhecer. Tem certas. Você precisa ir num bordel para conhecer um bordel. Você precisa ir numa boca de fumo, de crack, de cocaína para conhecer. Não, você já sabe como é que é. Então tem determinados lugares que o sujeito já se entrega logo. Cai fora. Deus nos dá sabedoria, meu irmão, minha irmã. Eu quero dizer que se você está ouvindo esta pregação, é por causa da sabedoria que Deus lhe dá. E esta sabedoria de Deus, não é que a gente é sábio, que a gente sabe tudo. Não. A sabedoria que Deus nos dá é para a gente poder discernir a má doutrina da doutrina bíblica. Quando você vê um sujeito aí com manto, sandália no pé, aquela roupa que parece saco, com aquele quipazinho, né? Aquele chapeuzinho que coloca aqui no cocuruto, sabe? Aquele coquinho que vai no cocuruto, chama-se quipa, né? Para que serve aquilo? Eu vivo dizendo para que serve. Essas igrejas que você vai lá, aquele puta montão de flor lá na frente, você não sabe se não sabe o que é aquilo. Aquele monte de flor lá, para quê? Ou então aquele castiçal lá de Amenorá, lá na frente, lá do púlpito. Para quê? O que vai mudar isso?
ou então a arca da aliança, ou então uma pomba. Para quê? O que vai acrescentar isso na nossa sabedoria? A nossa santificação, ela não é por meio de cerimônias ou por esforço humano. Porque é Jesus Cristo. Se Cristo verdadeiramente mora em nós, Ele satisfaz todas as nossas necessidades, até a nossa necessidade de santificação. E essas coisas que esses falsos mestres, falsos pastores colocam na cabeça das pessoas, isso é um insulto para Deus. Por quê? Porque querem substituir Deus. Quando o sujeito manda você colocar o copo d'água perto do rádio, olha, separa uma roupa aí da pessoa que eu vou orar, isso é um insulto a Deus. Deus não precisa disso. Nós temos nosso Senhor Jesus Cristo, e Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Deus sabe tudo. Não precisa deixar um copo d'água ali. Para quê? Para quê? Irmãos e irmãs, eu creio que estas coisas precisam ser difundidas entre o povo de Deus, porque eles já difundiram, eles já espalharam a mentira, a falsidade, a hipocrisia, eles já espalharam uma maneira de diminuir esta liberdade de Cristo. Estava dizendo a carta, isso é diminuir. Eu vou para a igreja que eu creio que lá é que prega a palavra, eu não tenho que levar carta nenhuma. O que vai mudar um pedaço de papel assinado por um homem? Se eu tenho em mim o selo do Espírito Santo de Deus, o que muda? Eu consigo pegar o selo e colocar na carta? O selo do Espírito? Claro que não. Então estou tentando de alguma forma mostrar para você como os homens são espertalhões, né? Hoje eu tive que chamar a atenção de uma pessoa. E disse para ele: é isto que você está ensinando para o seu filho? Não adianta pagar uma escola, né? Isso foi em Valinhos, em frente à escola Porto Seguro. Eu estava passando ali. Uma escola caríssima. É isto que você ensina para o seu filho? É ser esperto que você ensina para o seu filho? Ou é ser correto? Foi isso que eu questionei. Você quer que seu filho seja esperto como você está sendo? Ou você ensina honestidade para o seu filho? Aí a pessoa, né, em frente à escola, errado, dos pés à cabeça errado. Porque caráter é aquilo que a gente faz quando ninguém está vendo, né? Porque quando todo mundo está vendo, um quer ser melhor que o outro, né? Mais bonitinho, né? E quando ninguém está vendo? Quando só você sabe. Isso é caráter. Nós não precisamos ter alguém olhando, nós somos cristãos. Nós vamos lutar, batalhar pelo certo. Não é o que é certo para mim, é aquilo que a Bíblia diz que é certo. Que Deus nos dê esta sabedoria para discernir este plantel, este elenco de más doutrinas que campeiam por aí.
Amado Deus, querido Pai, poderoso Senhor, nós agradecemos o Senhor, porque o Senhor, mais uma vez, nos trouxe um alerta. Olha, isso não provém de mim, abram os olhos, sigam o Espírito, deixem que o Espírito Santo fale com você. Não creia num evangelho diferente. Não creia num evangelho que mistura coisas dos judeus com coisas da igreja. Pergunte sempre, Jesus ensinou isso? Para quem Jesus ensinou? Com quem Jesus estava falando? Era com a igreja? Era com os apóstolos? Com quem os apóstolos falavam? Eles ensinaram isso? A nossa possibilidade de erro cai praticamente a zero. Não tenha medo de virar as costas, levantar e ir embora. Se você foi enganado, mas antes de ir, não perca o seu tempo. Opa, deixa eu ouvir direitinho o que está sendo dito aqui. E o Espírito de Deus vai te mostrar, meu irmão, minha irmã. Senhor, livra-nos, ó Pai. Continua nos livrando, Senhor, de toda forma do mal. Esta é a minha oração. Com ações de graças, te exaltando e te glorificando. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.